Bom, pessoal, nós vamos gravar um vídeo e apresentar para vocês o que é a psicolinguística experimental. Esse vídeo está sendo elaborado por mim, Judite Genuíno, e pela minha colega Flávia Calaça. Nós somos alunas de mestrado da Universidade Federal da Paraíba, e este vídeo é para a disciplina Fundamentos em Processamento Linguístico do professor Márcio Leitão. O objetivo deste vídeo é explicar para vocês o que é a psicolinguística experimental. A psicolinguística experimental surgiu baseada nas ideias de Humboldt, retomadas por Wundt, psicólogo alemão, que na virada do século XIX para o XX já se mostrava preocupado com a relação entre os processos mentais e o comportamento verbal. Entre outras coisas, Wundt defendia a impossibilidade de a psicologia cognitiva ser autônoma em relação à linguística, e vice-versa. E é justamente na interação entre essas duas áreas das ciências cognitivas que a psicolinguística vai surgir e se desenvolver. A história da psicolinguística atravessou 50 anos, em que ocorreram mudanças radicais na abordagem dos estudos da cognição humana. Quando a psicolinguística nasceu, teve suas raízes na tradição behaviorista, muito aceita e difundida na época. Durante a década de 60, a psicolinguística foi dominada pela teoria chomskyana, que surge como uma revolução no campo da linguística, propondo explicações sobre a natureza do conhecimento linguístico, contrárias à tradição behaviorista, ao mostrar que a língua humana não pode ser caracterizada como sistemas de hábitos e repetições, já que um dos princípios que a norteiam, distinguindo-a da linguagem animal, é o da criatividade, ou seja, produzimos frases que nunca ouvíamos ou lemos antes. Em 1951, ocorre o Seminário de Verão de Pesquisa entre Psicologia e Linguística da Universidade de Cornell, seguido, 2 anos depois, 1953, por outro Seminário de Verão sobre Psicolinguística da Universidade de Indiana, patrocinado pelo Conselho de Pesquisa em Ciência Social, em que linguistas e psicólogos interagiram produtivamente, sendo creditado a esse evento o nascimento da psicolinguística. Na década de 1970, a tendência geral da psicolinguística foi abandonar seus laços com a teoria da gramática transformacional. Isso porque os experimentos psicolinguísticos não conseguiam relacionar de maneira harmoniosa o arcabouço teórico transformacional com os resultados das pesquisas experimentais. Com essa desvinculação, as pesquisas na área começam a ser norteadas pela corrente teórica majoritária da psicologia cognitiva. Já nas décadas recentes, a aproximação entre psicolinguística e teoria gerativa se dá de novo de forma bem produtiva, mais especificamente pelo modelo gerativo adotado no programa minimalista. O interesse central da psicolinguística pode ser resumido em 3 questões básicas: como as pessoas adquirem a linguagem verbal, como as pessoas produzem a linguagem verbal e como as pessoas compreendem a linguagem verbal. A primeira questão se enquadra no campo da aquisição da linguagem, psicolinguística desenvolvimentista, e as 2 outras questões formam o campo da psicolinguística experimental. É claro que em muitas situações esses campos se interrelacionam e podem trocar informações relevantes para o avanço das pesquisas em suas áreas específicas. Sendo assim, a psicolinguística experimental tem como objetivo básico descrever e analisar a maneira como o ser humano compreende e produz linguagem, observando fenômenos linguísticos relacionados ao processamento da linguagem. A psicolinguística experimental busca fornecer hipóteses que dêem conta de explicar como esse processamento linguístico se estrutura na mente dos seres humanos. Tentando entender os processos mentais relacionados à compreensão e à produção da linguagem, a psicolinguística experimental investiga o processamento linguístico nos vários níveis gramaticais que estão envolvidos nestes processos, que são fonológico, morfológico, sintático e semântico. A psicolinguística, por sua vez, também busca entender esses processos
e utiliza-se de aferições mais indiretas, por meio de experimentos denominados offline e online. Os experimentos offline são baseados em respostas dadas por indivíduos após estes terem lido ou ouvido uma frase ou um texto. Isto é, capturam-se reações após a leitura ou audição dessa frase ou desse texto, momento em que o processamento já foi finalizado. De modo contrário, os experimentos online, como o próprio nome diz, baseiam-se em medidas a reações obtidas no momento em que a leitura ou audição está em curso. São medidas praticamente simultâneas ao processamento. Os estudos em psicolinguística experimental utilizam-se de alguns métodos online para a verificação e confirmação de suas hipóteses. São eles: a leitura automonitorada, a técnica de priming, a técnica de eye tracking e a técnica de ERP. A técnica de leitura automonitorada se caracteriza pela leitura de sentenças ou textos na tela do computador. O sujeito, ao sentar-se em frente à tela, monitora sua própria leitura. Essas sentenças, elas serão segmentadas e cada segmento será medido em milésimos de segundo. O efeito de priming tem como conceito básico a possibilidade de um estímulo linguístico ser capaz de facilitar o processamento de outros estímulos linguísticos. Por exemplo, se apresentamos a frase "Ontem fui visitar minha avó doente no hospital" e depois mostramos a palavra médico, essa palavra será processada mais rapidamente do que se estivesse apresentado outra palavra, como por exemplo, professor. Uma outra técnica experimental muito usada nos estudos de psicolinguística é a que utiliza um aparelho denominado eye tracker, ou monitorador ocular em português. Esse equipamento é capaz de localizar onde está o foco de visão no momento em que se está lendo uma frase ou um texto, ou mesmo quando figuras são vistas. Além de localizar onde está o foco de visão, o aparelho mede em milésimos de segundo quanto tempo esse foco permanece em cada sílaba ou em cada palavra constituinte de uma frase ou texto. O último procedimento que iremos apresentar utiliza do equipamento de EEG. Este equipamento extrai ondas eletromagnéticas denominadas de ERP. Essas ondas são capturadas através de eletrodos fixados no escalpo. Esses dados são armazenados no computador. O EEG é mais comumente utilizado em estudos de violação sintática e semântica. Como vocês puderam ver, a área da psicolinguística é vasta e vem crescendo a cada dia, seguindo as várias pesquisas executadas pelo mundo afora, que vêm sendo facilitadas e aprofundadas graças às evoluções tecnológicas. As referências utilizadas no nosso livro foi o capítulo do professor Márcio Leitão, no livro Manual de Linguística, de Mário Eduardo Martelota, e a sua tese